Bom, muito boa noite a todos. Me chamo Nelson e hoje eu vou conduzir juntamente com o excelentíssimo professor Marden e com o Matheus essa terceira aula do curso de Gestão e Política Ambiental aplicado em sua organização. Gostaria, antes de tudo, deixar um recado sobre as outras duas aulas que já foram ministradas. Elas estão presentes no YouTube para quem queira assistir futuramente. A Lorena vai estar enviando no chat o link. Eu também gostaria de avisar logo agora no começo o link do formulário para hoje, do curso de hoje, para vocês responderem. Também vai estar no chat. Eu vou postar aqui agora mesmo. Vai ser uma honra ter a resposta de vocês para o feedback e para desenvolver todo esse nosso curso. Ok? Bom, como eu disse, hoje será a terceira aula. Ela é a aula de responsabilidade socioambiental. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Marden, que vai dar início a essa aula. Ok, boa noite a todos. Estamos aqui juntos para mais uma noite de conhecimento, né? Dando sequência aqui no curso que está sendo muito bem conduzido e organizado. Parabéns a todos pela organização, parabéns a todos pela condução e por estar levando conhecimento a todos em nome do Univem. O Univem aí presente na casa de todo mundo, levando conhecimento de uma maneira ímpar. Isso é muito gostoso. Então, meu boa noite a todos. O meu muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento para falarmos de um tema tão importante, tão atual, tão discutido. Então, me sinto lisonjeado. Aproveito para dar as boas noites a todos os participantes que aqui estão. Aqui no chat aqui, a gente já também recebeu aqui, ó. Obrigado a todos aí, sucesso para todos nós. Os links já estão ali. Boa noite, Ariovaldo. Boa noite, professora Marlene. Sempre uma honra estarmos todos juntos aqui. E eu recebi a nobre missão aqui de introduzir o nosso curso hoje, de fazer uma introdução acerca do termo o que é responsabilidade social, da qual o slidezinho está aí à disposição de todos, né? Que teoricamente, hoje a grande ideia, o grande objetivo é trazer esse termo de uma maneira prática, de uma maneira simples, para que a gente possa entender de uma maneira bem eficaz, de uma maneira bem direta, como que esse termo, como que esse conceito, como que essa filosofia, por assim dizer, pode nos auxiliar, pode nos direcionar ou trazer balizamento para os negócios, para os nossos negócios, para as nossas empresas, para os empreendedores, enfim. E também, por que não dizer, para as nossas vidas enquanto cidadãos, né, que buscamos aí um lugar melhor para se viver aqui nesse planeta lindo, maravilhoso, azul. Então, não demorando e indo direto ao nosso tema, a responsabilidade social, de uma maneira bem simples, para que a gente possa entender, seria uma nova postura ao conduzir os negócios de uma organização, independentemente se do primeiro, segundo ou terceiro setor. E para não ficar confuso, o primeiro setor entendemos por ser o Estado, o segundo setor, aí sim, o mercado, onde estão as organizações, e o terceiro setor, as ONGs, né, que são as instituições que visam suprir as demandas que não são sanadas nem pelo primeiro nem pelo segundo setor. Então, a responsabilidade social visa, de maneira conceitual, trazer esse balizamento para uma nova maneira de conduzir esses negócios, tornando, assim, a empresa corresponsável pelo desenvolvimento social, englobando uma série de preocupações, como, por exemplo, não só aquela visão econômica com os acionistas, a rentabilidade da organização, os funcionários, fornecedores, prestadores de serviço, mas sim de uma maneira muito mais ampla, né? Contemplando realmente todos os aspectos daquela sociedade da qual a organização faz parte. Então, quando a gente trata do assunto responsabilidade social, a gente visa incutir na mente do empresário, do aluno, situações como, por exemplo, um comprometimento permanente da empresa em adotar comportamento ético, uma postura ética nos negócios, e assim
claro, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento econômico da comunidade da qual ela está inserida, ajudar a melhorar ou promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão em torno à organização, ajudar a manter a organização, o compromisso da alta administração com os valores éticos e morais, e garantindo isso, inclusive, desde a estratégia da organização, e tentando compactuar, ou seja, perpetuar dessa estratégia para que realmente torne-se uma cultura, né, essas boas práticas responsáveis visando todo esse desenvolvimento. Para tanto, né, e aí a gente pode aí se apegar, inclusive, à definição do próprio Instituto Ethos, que a gente trouxe aqui num próximo slide. É isso, né, Nelson? Nós temos essa definição? Perdão, professor? A definição do Instituto Ethos, eu acho que estava num slide, não está mais? Tiramos, né? Não tiramos do slide, tiramos, está só no roteiro. Tranquilo, então eu vou colocar aqui para vocês essa definição, para que a gente possa entender, assim, de uma maneira bem robusta, o que significa esse termo, para aí, na sequência, a gente conseguir fazer esse link importante com o desenvolvimento social e os seus stakeholders, ou seja, a maneira de conduzir os negócios com base nessa filosofia, com base nesse balizamento que é a responsabilidade social. O Instituto Ethos vai dizer que a responsabilidade social é essa forma de condução de negócio de tal maneira que a empresa ela se torna realmente corresponsável por desenvolvimento social de todos. E ainda, segundo o próprio Instituto, se trata de uma postura ética da organização para com todos os seus stakeholders. Ou seja, a gente expande o pensamento, e esse pensamento diferenciado, com a mente mais aberta, ele vai ser tratado e traduzido em ações práticas e responsáveis por todos os componentes da organização, partindo da sua gestão, e que não só se limita apenas aos fatores econômicos. E aí, a ideia é que essa dimensão ela seja muito maior. É claro que a dimensão econômica é muito importante, então a empresa ela realmente tem que ser responsável economicamente, sustentável economicamente, ela precisa honrar os seus compromissos, pagar os seus impostos. Então, na dimensão mais comum, assim, ou seja, na dimensão mais prática, onde nós já estamos acostumados, ok. Mas fora isso, a empresa ela também precisa assumir um papel com as demais dimensões que contempla a definição da responsabilidade social. Como, por exemplo, a dimensão ética. A dimensão ética que seria assumir um compromisso ético, moral, transparente com a sociedade da qual ela está em torno. Ou seja, trabalhar de maneira pela qual ela consiga conduzir os seus negócios, desenvolvendo o senso ético de todos os participantes, todos os parceiros e todos os colaboradores da empresa, e isso ser sentido, ter significância pelo público que está à sua volta, ou seja, a comunidade da qual ela está presente. E quando a gente fala de ética, a gente está extrapolando um pouquinho a questão da dimensão legal, que é simplesmente eu conseguir pagar os meus impostos em dia, estar ok legalmente com todos os meus compromissos fiscais e legais perante a sociedade a qual a empresa está inserida. Ela vai além disso, né? Ela vai buscar realmente essa questão moral. E aí a definição de moral ela é bastante ampla, bastante discutida no mundo acadêmico por grandes pensadores ao longo da história. Uma que eu gosto muito, que vem de um filósofo chamado Kant, ele vai simplificar o conceito de moral, dizendo simplesmente que o conceito de moral seria a imitação do comportamento do amor, que vai bater muito numa linha de um pensamento que nós já conhecemos, que é tentar pensar em todo mundo que está à nossa volta antes de agir. E se vai promover o melhor, o bem comum para quem está à minha volta, então eu estou agindo com moral. Seria o certo, por valor intrínseco a ser feito e que promove a melhoria de todos que está à minha volta. É claro que eu estou resumindo aqui de uma maneira bem simplista, mas acho que dá para a gente ter uma dimensão interessante, né, do pensamento moral e que é refletido em ética, né, que é o resultado da inteligência humana a serviço de nós mesmos, a serviço de uma sociedade melhor. Ou seja, quais seriam as diretrizes corretas e que, se seguirmos de maneira ao pé da letra, ali, de maneira real,
nós teríamos uma sociedade melhor. Então, a ética ela é esse produto da inteligência humana que é debatido, né, e transportado para a nossa sociedade através de normativas, que a gente entende como sendo as corretas. Então, quando a empresa assume essa postura ética, ela está assumindo consigo esses valores nobres, esses valores reais que a sociedade tanto demanda e às vezes a gente reclama pela falta. A gente entende bastante o conceito da ética pela falta, onde encontramos nos jornais, na internet, nos noticiários, bastante um rol de informações assim bastante negativos, de desvios de conduta moral e ética dentro das organizações, seja de primeiro setor, onde contempla o Estado, as organizações do mercado, as empresas, que a gente teoricamente conhece várias e que está ao nosso entorno, que é o segundo setor, e o terceiro setor a gente também, infelizmente, vê empresas que vêm com uma missão de suprir algumas demandas e carências de terceiro setor e acaba tendo desvios de conduta, não só de legislação, mas também com relação às situações moral e ética. Então, essa dimensão ética ela é muito importante, assim como temos também a dimensão filantrópica, que transcende assim, a organização, não só abrigar dentro da sua concepção estratégica, missão, visão de futuro e valores, a sua essência mercadológica, da qual ela se posiciona estrategicamente, né, no sentido de atender um mercado específico, quando ela pensa na dimensão filantrópica, ela transcende esse aspecto somente de negócio e vai tentar atender a comunidade na sua gratuidade, no seu sentimento nobre de contrapartida, ela vai tentar entender e entregar um serviço à comunidade através da gratuidade, ou seja, a filantropia. Então, a gente vê bastante cases aí de empresas que, além de conduzir os seus negócios, criam organizações ou estrutura ou ações filantrópicas, que vai de encontro ao auxílio às pessoas que precisam, ao meio ambiente e às diversas demandas que a sociedade da qual ela está inserida demanda. Então, a gente tem cases assim, bastante interessantes a respeito de empresas que, na dimensão filantrópica, acabam criando grandes iniciativas, grandes projetos para atender demandas que existem, que emanam, e isso subentende dentro do conceito de responsabilidade social como uma dimensão a ser atendida. Não é só eu me preocupar com o meu negócio, com o meu público, com os meus stakeholders, mas através de ações filantrópicas eu me preocupar também com o desenvolvimento social da comunidade da qual a empresa está inserida. E o grande legal, o grande barato disso tudo é que se é uma ação presente dentro da organização, isso passa a se tornar uma cultura que passa a pleitear todos os seus colaboradores, desenvolvendo esse senso, cascateando essa responsabilidade para os cidadãos que trabalham e colaboram dentro da organização. Então, eu acabo doutrinando, de certa forma, uma cultura filantrópica, uma cultura ética, uma cultura positiva, uma cultura responsável. Ou seja, a organização, ao desenvolver os seus colaboradores e contribuir de maneira direta para com que os seus colaboradores trabalhem debaixo dessa filosofia de responsabilidade, de ser corresponsável com todos que estão à volta, ela acaba trazendo intrinsecamente, juntamente, isso de presente para todos os seus colaboradores, que, consequentemente, levam isso para suas respectivas famílias. Eu gostaria de contemplar aqui um exemplo prático da qual tive a oportunidade de vivenciar presencialmente a respeito do que eu estou dizendo, a empresa Máquinas Agrícolas Jato, da qual atuei por um bom tempo, e a gente vê o quanto a cultura da empresa ela é forte, ela é enraizada em valores éticos e nobres, e o quanto que isso permeia em seus colaboradores, e, consequentemente, os colaboradores acabam levando isso para a cidade de Pompeia, para as famílias e para as famílias dos profissionais que trabalham em cidades que estão em torno da organização. Então, esse cascateamento também é um fruto muito bacana de responsabilidade, da qual a organização ela tem que realmente se apegar através da sua alta administração e perpetuar isso para todos os colaboradores. E gostaria também de encerrar o conceito de responsabilidade social e passar a bola para o nobre aluno e grande amigo Nelson, dizendo que
uma grande mudança, um grande paradigma que está sendo rompido é também essa preocupação real da empresa com a manutenção da saúde física, que até então é muito forte, mas também psicológica dos seus colaboradores e da comunidade ao seu entorno. Quando a empresa ela pensa em responsabilidade social, ela, para expandir esse pensamento para fora da organização, ela primeiro tem que trazer esse aspecto para dentro. E ela ser responsável de uma maneira forte e real com os seus colaboradores, com as famílias dos seus colaboradores, através das boas práticas de gestão fundamentadas nos pilares da gestão da responsabilidade social. Então, amigos que estão nos assistindo aí, espero que fique bem claro que o conceito de responsabilidade, embora simples, é uma filosofia, uma quebra de paradigma que deve ser adotada por todos os componentes da organização, partindo, na minha modesta opinião, da alta direção, tá? Onde a empresa passa a assumir de uma maneira real, presente nos seus valores, na sua concepção estratégica e cascateando nas suas ações práticas e reais, situações que realmente promovam, além da sustentabilidade do seu negócio, a responsabilidade ou a corresponsabilidade com tudo que está à volta da organização. Essa é a concepção conceitual da responsabilidade social e que cascateia, né? Que permite a gente olhar para outras dimensões que não só apenas a econômica, mas sim a econômica, a legal, a filantrópica e, por fim, a mais importante, na minha opinião, a ética, trazendo de maneira bastante oportuna ações reais e concretas para que todas essas ações da organização, nas suas tomadas de decisões, ela realmente tenha essa preocupação global e o produto disso, sustentabilidade, ou seja, pensar no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos dos nossos filhos e assim por diante. Ou seja, quais são os impactos que a minha ação, que as minhas ações hoje provocariam no futuro? Elas seriam boas? Então, esse pensar, esse novo paradigma, ela precisa entrar muito forte para que a organização possa conduzir os seus negócios com essa mentalidade, com essa filosofia. E aí sim, isso, claro, vai promover o desenvolvimento social e local da organização, né, de quem está em volta da organização, e, consequentemente, se estenderá a todos os seus parceiros, ou seja, esse termo aí americanizado, os stakeholders, que significam os parceiros da organização, os fornecedores, clientes, o governo, representado pelos seus órgãos e entidades, e assim sucessivamente. Então, espero que tenha ficado bem claro aí o conceito de responsabilidade social. Ao final aí, estarei aqui durante o curso todo, mas ao final estarei à disposição para perguntas e para a gente dar sequência e entrar aí no assunto agora socioambiental, né, agora ciente do que significa responsabilidade social, eu passo a palavra aqui para o meu grande amigo e aluno, Nelson. Nelson, tá com você aí, amigão. Muito obrigado, professor. Bom, depois dessa, agora nós aprendemos o que é a responsabilidade social, a gente entra realmente para a parte socioambiental, que engloba toda a parte social, querendo ou não. Que, bom, o que é a responsabilidade socioambiental nada mais é do que a maneira como as empresas respondem aos seus atos relacionados ao meio ambiente. Ou seja, sendo como que ela vai transmitir isso para o seu consumidor, para o seu próprio trabalhador, para o seu stakeholder, qualquer coisa do gênero, como ela vai transmitir o jeito que ela trabalha. Realmente entra na parte da ética e da transparência, o modo que essa empresa ela consegue mostrar as suas atividades, mostrar o que ela pretende fazer, voltada ao ambiental. Deixa eu só passar o slide aqui. A ética, transparência. Bom, pensando nisso, sobre a ética e transparência da empresa, somente assim ela consegue mostrar o cumprimento das diretrizes e as propostas por ela, feita por ela, não só pelo governo, mas sim feito por ela, e também nas contribuições que ela consegue trazer por volta disso, as contribuições voluntárias, por meio dessas ações e projetos para melhorias ambientais diversas. Bom, esse é um significado muito profundo, realmente a gente consegue filosofar em cima disso, já que o próximo tópico é literalmente os impactos socioambientais.
como que a gente filosofa em cima disso? Realmente pensando no nosso futuro, nos nossos filhos, porque o que acontece, os impactos que muitas vezes, principalmente a nossa o principal motivo dos impactos socioambientais das empresas, vão trazer para a gente no futuro. Infelizmente, a gente produz muito resíduo, muita destruição para a natureza, a gente joga muita coisa na natureza. E isso traz grandes problemas, como o aquecimento global, como os recursos hídricos que acabam indo embora, a atmosfera que está se decaindo. Então, nós vemos que esses impactos, eles geram um prejuízo muito grande e a gente tem que botar isso para frente, colocar dentro das empresas para que isso se mude, para que isso transforme não só a empresa em si, mas todo o processo evolutivo, toda a nossa parte vivência que a gente vai vivenciar futuramente e hoje, inclusive. Aqui tá os principais impactos. Bom, essa parte ela mostra pra gente assim que os impactos socioambientais, eles são as alterações sofridas pelo meio ambiente que foram provocadas por determinada ação ou atividade da empresa, o que seja. Esses impactos, eles alteram a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que vão vir ainda, a saúde de todas as pessoas e a economia, principalmente. Modificando isso é completamente destrutivo e a gente tem que mudar esse sistema para que tudo funcione futuramente. Os impactos socioambientais têm como origem a atividade humana. É a principal vilã socioambiental, a indústria, né? Que utiliza recursos naturais e despeja, infelizmente, esses resíduos e poluentes no meio ambiente. E para evitar que esses tipos de impactos destruam a natureza, são necessárias mudanças comportamentais, melhorias na gestão de recursos naturais e coisas afim. Os impactos socioambientais são causados principalmente pela situação que a gente vive, de ter que a nossa matéria-prima ela afeta totalmente a nossa natureza, e a principal vilã socioambiental realmente é a natureza, é a indústria. Meu Deus do céu, eu tô muito nervoso, me desculpem, gente. Eu acho que eu não tô preparado para isso, mas tudo bem. Voltando à parte que eu tava falando sobre os impactos, eles são gerados pela natureza, e isso afeta o meio ambiente, a saúde e traz esses impactos horríveis para nossa vida. E eu gostaria de passar pro professor Matheus, pro Matheus, pelo amor de Deus, que eu tô passando mal. Calma, Nelson, foi show de bola. Você tá de parabéns, amigo. Tá tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim? Bom, boa noite a todos. Parabéns, Nelson, pela apresentação. Inclusive, né, professor Marden, a gente estava conversando no dia da reunião, ele falou, professor, eu gostaria de estar fazendo a apresentação, e eu falei, poxa, que massa, né, ele tomar essa atitude de apresentar. Eu acho que a gente só cresce quando realmente a gente agrega uns com os outros. Só assim a gente vai crescer. Bom, gostaria de agradecer realmente a participação aqui. Poxa, eu tenho professores ali, a professora Marlene, a Silvana Festa, acho que é a professora Silvana, né? Também. Com o Marlene eu não tive aula, mas eu tive uma apresentação com ele, a gente se conheceu lá, estou muito, muito contente mesmo de poder compartilhar com vocês. Bom, pessoal, eu sou o Matheus. Estão ouvindo bem, né? É que eu ouvi o Marlene colocando a mão. Ah, tá. Se não estiverem ouvindo, vocês me falam, por favor. Sou Matheus, tenho 26 anos, sou casado e cursei aí processos gerenciais na Univem e também contabilidade. Só para entrar mais ou menos no assunto da questão socioambiental, junto com a questão também aí da GUEF Contabilidade Digital, que foi quando surgiu essa empresa, eu vou falar para vocês como surgiu isso. Eu trabalhava numa construtora junto com meu pai, a construtora era do meu pai, e nós estávamos ali fazendo as atividades, e por uma questão ali de gerenciamento, nós tivemos um problema muito grave de inadimplência com alguns clientes nossos, e também a questão do mau gerenciamento gerou aí uma dívida de aproximadamente R$200 mil. Naquele momento, paralelamente, eu estava estudando processos gerenciais, eu não tinha nenhum anseio, nenhuma vontade de fazer contabilidade, só que de uma maneira muito impositiva, através dos meus amigos,
ali mais para o final do curso, próximo ao TCC, foi de maneira imposta a parte de viabilidade econômica da empresa que entregaríamos ali no TCC. E aí surgiu a parte financeira e eu comecei a fazer essa parte financeira e me apaixonei. Me apaixonei a ponto de, quando eu terminei o processo de viabilidade, eu saí dali convicto de que eu faria contabilidade. Falei, não, esse é para mim e eu vou fazer. Dessa forma eu fiz, né? A empresa do meu pai realmente chegou a falir, e aí eu iniciei ele contabilidade, e no decorrer, no primeiro ano, eu já consegui um estágio num escritório de contabilidade em Marília, e posteriormente comecei a trabalhar. E aí foi sensacional, que não sei se tem muitos contadores aqui, mas provavelmente a maioria. Eu comecei a olhar para o profissional de contabilidade e comecei a fazer uma correlação de alguns porquês, pelo motivo simples. Por que meu pai tinha quebrado? Por que a gente tinha quebrado? Por que houve esse mau gerenciamento, né? Poxa, será que foi apenas uma culpa nossa de não ter buscado as informações corretas? E aí eu comecei a perceber que o profissional de contabilidade ele não era simplesmente um profissional que era alguém que entregava guias, que emitia as declarações, imposto de renda, ECD, ECF, várias outras declarações para o governo. Eu percebi que esse profissional ele tinha uma capacidade imensa de gerenciamento de negócio mesmo, de ser aí considerado um consultor, alguém que pudesse tomar algumas decisões, orientar os clientes em outras decisões. E foi aí que eu percebi, falei, poxa, o contador do meu pai, naquela época, ele nunca conversou com meu pai. A única coisa que ele fazia, ele enviava as guias e simplesmente isso. E foi quando surgiu a oportunidade. Junto com o meu sócio, o Gabriel, nós identificamos que existia uma oportunidade de mercado aí. E assim fizemos. Nós identificamos essa oportunidade, saímos dos escritórios que estávamos e iniciamos aí a Guef Contabilidade Digital. Quando antes de iniciar o negócio, eu percebi uma pesquisa, eu vi uma pesquisa feita pelo Sebrae e isso me chamou muita atenção. E aí, o que estava nessa pesquisa? Estava o seguinte, que 2.000 empresas morriam todos os dias. Alguém sabe por que essas empresas morriam? Alguém, por favor, me interaja aqui comigo, senão eu vou ficar nervoso que nem o Nelson. Por que essas empresas morriam? Falta de controle. O que mais? Gerenciamento. Gerenciamento. Será que imposto é uma coisa que a gente paga pouco no país? Não, é bastante, uma quantidade considerável. Sim, o interessante é que nesse momento eu identifiquei que o mau gerenciamento, então gestão, simplesmente esse nome, gestão, era responsável por 60% das empresas que fechavam no Brasil. E o mais interessante é que... E aí, Matheus, Pode falar, professor. Só te interrompendo, mas querendo contribuir de uma maneira positiva, mau gerenciamento subentende a falta de conhecimento para fazê-lo. Exatamente. E aí, olha que interessante, a pessoa, quando eu fiz faculdade, por exemplo, junto com a professora Jussara, era impressionante ali os cálculos de juros compostos, e aí depois, entrando um pouquinho mais na questão de fluxo de caixa, de custo, junto com o Bredas, era sensacional fazer tudo isso. Só que quando eu entrei num escritório de contabilidade, eu não fazia mais isso. Eu apenas emitia nota fiscal, ou seja, eu era um funcionário do governo. E aí, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, poxa, mas eu sei fazer essas coisas. Aí é onde o professor Maren acabou, obrigado, professor, pode me interromper a qualquer momento, viu? Nossa, você agrega muito. E aí, eu pude perceber que eu sabia dessas coisas. Eu tinha aprendido isso na faculdade. E como eu tinha aprendido isso na faculdade, eu poderia terceirizar, porque os empreendedores, a maioria deles, eles não têm tempo. Porque eles são muito corridos, ele vende, ele emite nota fiscal, ele faz isso, ele faz aquilo, então aí entra uma outra questão, a terceirização desse conhecimento, né, professor? É aquele negócio, eu não quero aprender aquele determinado assunto, mas eu vou contratar uma pessoa que tenha esse know-how para que ela me ajude a tomar a decisão certa, entendeu? Perfeito. E aí foi aonde a gente identificou isso, iniciamos, só que aí eu percebi uma coisa, no processo de viabilidade que a gente tinha feito, a gente teria um tempo imenso para fazer isso. Quando nós entramos no escritório, nós percebemos que era tudo mentira. Nós entramos dizendo assim, ó, eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos ser uma contabilidade digital. O primeiro cliente que nós pegamos tinha isso aqui, ó.
entregava isso aqui para nós. Aí eu falei, nossa, mas e agora? Tudo isso manual, como que a gente vai fazer? Foi aí, eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de tecnologia, mas eu sou um apaixonado por tecnologia. Porque eu vejo a tecnologia como uma sistemática de um processo onde ela evidencia coisas que não são perceptíveis aos olhos de outras pessoas. Deixa eu explicar isso melhor. Com a tecnologia, eu podia automatizar processos internos que não eram visíveis para os meus clientes. E através disso, eu teria tempo para conversar com eles sobre futebol, sobre carro, sobre qualquer outra coisa, no qual ele veria valor. Essa foi a grande sacada. Então, hoje, como que nós fazemos? Vocês viram ali que eu acabei de mostrar de um cliente, 95% dos nossos clientes enviam toda a documentação digitalmente. E eles podem fazer isso através do smartphone. Eles podem ir lá, tirar foto do documento, eles enviam por uma plataforma para nós recebemos essa documentação e automaticamente nós também temos uma outra plataforma onde nós enviamos essa documentação para o nosso cliente. Olha que interessante, através disso, a gente começou a ter tempo e aí ter um outro nome que é muito conhecido na contabilidade, que vocês vão perceber isso durante a caminhada de vocês, que é a contabilidade consultiva. A contabilidade consultiva e digital, ela tem um impacto muito grande porque, poxa, vamos pensar no seguinte, eu estava finalizando com um cliente, com um possível cliente, e ele tá há 20 anos como contador, e ele estava vindo para nós. Ele falou, Matheus, só que eu tenho caixas ali, caixas e caixas e caixas e caixas, que você vai ficar com isso aí? Eu falei assim, não, eu não fico com nada de documento físico, não vou ficar com nada. Mas, Matheus, como que eu vou fazer? Eu falei, não, aí eu vou te passar o prazo prescricional, para quem não sabe, o prazo prescricional é o tempo que o governo aí tem que, para poder fiscalizar você. E aí, olha só que interessante. O processo de digitalização de documentos digitais, além de ser uma bênção na questão que o Nelson falou aí, da questão socioambiental, porque não tem papel, traz uma agilidade imensa. Por quê? Se ele falar assim, Matheus, eu quero a contabilidade de janeiro de 2018. Muito bem. Ele entra no celular, através do aplicativo, entra lá e ele vai ver a contabilidade dele de janeiro de 2018. Então, esse processo de tecnologia, junto com a questão socioambiental, proporciona isso para nós, agilidade nas informações. Fora isso, só para, não sei se eu, acho que já deu tempo também, mas uma outra coisa que agregou muito é ver, acho que não tem muito a ver com o tema da questão socioambiental, mas através da sistemática de ser socioambiental, de não ter essa questão dos papéis, da documentação física aí, entra uma outra questão, que é, por exemplo, a gente adquiriu há pouquíssimo tempo uma inteligência artificial que faz o processo contábil. Então, por exemplo, o balanço, a DRE, todas aquelas informações que são obrigatórias por lei, que nós entregamos para o governo, transformar isso em um modelo de... Eu posso mostrar isso? Posso mostrar? Nelson, tá aí? Pode sim, pode sim. Posso. Aqui eu não sei... É um segundo, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Professor, eu não sei usar um Meet aqui, como eu disse, de tecnologia, para poder transmitir. Vai em apresentar agora aqui embaixo. Vai aparecer apresentar tela. Aqui, achei. Obrigado, Lô. De nada. Pessoal, vocês estão vendo aí? Estão enxergando? Agora chegou, pode ir. Sim. Show. Isso aqui é a contabilidade de um cliente nosso, simplesmente a contabilidade dele. Nós jogamos numa plataforma aqui, onde ele analisa esses números em dashboard. São os mesmos números que nós utilizamos na contabilidade. Só que eles dão relatórios de EBITDA, índice de Canitz. O que eu quero dizer com isso, análise do caixa, que vocês vão aprender muito isso, ciclo operacional, ciclo financeiro, que isso aqui tem impacto direto nos negócios, necessidade de capital de giro, quanto esse cara precisa de caixa disponível, entendeu? Para que ele realmente ele consiga aí sobreviver, ainda mais nesse período de pandemia e etc. O que eu quero dizer, estou interrompendo aqui,
que eu quero dizer com tudo isso, interrompeu a tela, né? É que a tecnologia ela pode ser um grande aliado, tanto no processo de automatização de informações, que gera um valor imenso, e também ajuda muito, muito mesmo, aí a gente a ter um relacionamento melhor, e possivelmente aí, na questão socioambiental, ser muito importante também a tecnologia. Então, basicamente é isso, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Lô por ter me convidado, e muito contente de compartilhar isso com vocês. Joga a bola aí pro Nelson ou pro professor Marley. Obrigado, viu, gente? Parabéns, professor, muito obrigado aí, sempre bom, e a gente fica bastante contente quando um profissional vem e consegue ser assim tão transparente e trazer o seu próprio exemplo para engrandecer aqui a nossa entrega de conteúdo, então tá de parabéns. Muito obrigado, viu, Matheus? Sempre bom estar contigo. Tá contigo, Nelson. Bom, o Nelson acho que sumiu. Bom, mas a ideia agora era deixar uns minutinhos finais Professor ali. do céu, perdão. Oi, Eu tava com não o foi microfone nada. aberto aqui, tava falando e não foi. Não foi, mas a ideia acho que agora é tentar interagir com todos que estão presentes aqui. Nós temos aí cerca de 22 pessoas aqui na sala, né? A gente falou um pouquinho de responsabilidade social, um pouquinho de responsabilidade socioambiental. Na sequência aí conversamos um pouquinho sobre a contabilidade, trazendo alguns cases, um case prático do próprio Matheus, e de forma bastante contributiva. Então, acho que é um momento aí de a gente participar, né, de tentar incentivar, ver se ficou alguma dúvida para trás aí, se alguém quer fazer algum questionamento, é só abrir o microfone, abrir o coração aqui para a gente, ou então entrar aqui no chat, digitar sua pergunta, tanto eu quanto o Matheus. Não é sempre que nós temos um convidado de honra, né? Então o Matheus está aí, também à disposição. Quem tiver algum tipo de pergunta, a gente está aqui à disposição de todos vocês. Ô, Matheus, eu queria aproveitar aqui que o pessoal está tentando aí ver se tem ou digitar alguma pergunta, ver se surge aí, fazer uma pergunta eu para você, posso? Claro, fica à vontade, professor. Poxa vida, que bacana. Essa ideia da contabilidade consultiva, ela me atrai muito, né? Eu sempre vi os escritórios de contabilidade com um pouco de crítica, e se você pegar, dependendo do enquadramento da empresa, você nem precisa de um contador, mas as pessoas, pela falta do conhecimento, pela ignorância, né, pela ausência do conhecimento, nesse termo que eu digo é ignorância, acabam que pagando o escritório sem precisar pagar, para manter-se regularizado perante os órgãos governamentais e fiscais, né? E que isso vai de contra, né, a própria sustentabilidade da organização, que é o assunto da responsabilidade social. Porque você acaba demandando um gasto, porque você já tem um imposto, e aí você assume um gasto fixo, e não vem a contrapartida, né? Não vem subsídios para tomada de decisão, não vem subsídios para que o gestor ele possa realmente cuidar do seu negócio da maneira que devia. E isso, então, na minha opinião, ela provoca aí um déficit na questão da responsabilidade social. E a gente percebe que muitos escritórios ainda não acordaram para isso, e eu penso que não é só a questão da tecnologia, é a questão da postura mesmo. Você acha que isso tende a evoluir, a melhorar daqui para frente? Como é que você vê esse cenário aí desses escritórios que ainda continuam nesses modelos? Não digo tecnológico ou não, mas no sentido de simplesmente compilar ali uma operação para manter a empresa regularizada, e a própria população, os próprios clientes também ainda não enxergarem isso, que é esse movimento que a gente tenta fazer aqui dentro da universidade, dentro da academia, e mostrar para os alunos, ó, tá aqui o conhecimento, a importância do conhecimento, a importância de momentos como esse que a gente está conversando. Eu gostaria de ouvir de você que aí está no mercado e que é um player aí na área de contabilidade, o que você pensa a respeito disso? Legal. A Lorena, ela faz estágio com a gente lá, e uma coisa que eu sempre falo para ela é assim, professor, Lô, o que você está fazendo pode ser automatizado por um robô? Se ela responder sim, eu falo assim, então corre que você será substituída. Eu faço isso de uma maneira brincando, professor, porque justamente é o mindset. Essas ferramentas que eu utilizo, todas estão no mercado. Nada fui eu que desenvolvi. O que eu quero dizer com isso é que, assim, hoje, uma empresa,
vou dar um exemplo prático, uma empresa do Simples Nacional, a apuração fiscal dela, se todas as notas forem eletrônicas, se tiver tudo certinho, nós não gastamos mais que 12 minutos para fazer, uma empresa pequena. E aí, comparado a isso, você tem o quê? Você tem um honorário que é fixo, mensal, às vezes é um valor absurdo, e a pessoa ela não vê valor nisso. Então, o meu cenário para o futuro é que ou essas empresas têm uma mudança, um mindset diferente, ou elas vão realmente morrer, porque no escritório o que a gente tem buscado fazer? Nós temos procurado encontrar clientes que realmente estejam dispostos a fazer algo a mais, não simplesmente ali, por exemplo, vou entregar as obrigações, só cumpre o que é legal. Inclusive, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é algo que nós fazemos muito, é procurar a não sonegação. Dentro da contabilidade, nós temos 2 aspectos relacionados a isso, que é a evasão e a elisão fiscal. A evasão é a sonegação e a elisão é o planejamento tributário. Isso nós temos buscado muito, que clientes, inclusive clientes pequenos, para que eles emitam nota fiscal que faça de maneira 100% correta. Por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que nós só mudamos um país quando nós fazemos aqui embaixo o que é certo. Porque não adianta falar que o político rouba, se aqui embaixo eu sonego 80%. Então, isso é uma coisa que a gente tem buscado muito. Inclusive, clientes que são dessa natureza, a gente procura nem ter uma parceria com eles. Porque nós queremos clientes que realmente façam isso, que tenham essa visão de ética muito grande. Semana passada, um cliente me ligou e falou, Matheus, você pode emitir um prolabore de 10 mil? Aí você fala, Matheus, mas por que você está contando isso? Porque isso é errado. Eu ia emitir um prolabore e isso é feito... Ele falou assim para mim, mas isso todo contador faz. Eu falei assim, mas eu não sou todo contador, então eu não vou fazer. Então, a ética, na minha visão, ela tem que prevalecer a qualquer custo. Porque ela faz parte, como você mesmo disse, do seu caráter. E o meu caráter é conseguir muitas e muitas coisas, mas de uma maneira legal, daquilo que realmente nós merecemos, não utilizando lacunas aí para que obtenhamos algo legal. Então, é isso que eu penso relacionado ao futuro. Poxa, que legal, Matheus. E isso acaba sendo um exemplo prático da minha teoria. E olha que nem combinamos, né? É verdade. Porque eu comecei falando a respeito disso, né? A responsabilidade social, ela parte da gestão, mas a partir de valores que são reais para aquelas pessoas que estão ali, né? E isso acaba trazendo para a comunidade ao entorno uma mudança de mindset, uma mudança de cultura que eu bato tanto na tecla junto aos meus queridos alunos, que é justamente a gente pensar diferente. Às vezes, não é nem por maldade, às vezes, né? Mas às vezes uma questão assim, tipo, de mindset pré-programado, você concorda? Tipo, ele só enxergou isso, a caverninha de Platão dele é só essa, ele só enxerga essa maneira, essa forma de ver, porque ele não aprendeu outra. E de repente, com essa evolução e com as pessoas que têm essa visão igual à sua, e outras empresas também que têm essa visão, acaba trazendo para o mercado uma nova concepção de ação. E aí sim a gente está batendo na tecla da responsabilidade social, não só como um conceito, mas como algo concreto, algo real, que pode ser entregue para a sociedade. E aí sim a gente vai deixar de ser hipócrita, né, e ficar reclamando de pessoas que estão lá no governo, quando na verdade essas pessoas fazem parte da nossa sociedade, é formada aqui, só estão num cargo diferente, né? Estão levando para lá os mesmos valores que foram fundamentados aqui. Então, obrigado pelo belo exemplo que você é para todos nós, não só como modelo de negócio, mas também como modelo de valorização ética, né? De valorização moral, e isso só ressalta o quanto eu te admiro, e acho que é por conta desse casamento, porque eu também estimo esses mesmos valores e gosto muito dessa sistemática de trabalho. Eu sou consultor de empresas, além de professor, e palestrante, né, que foi onde tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, com palestras. Então eu acredito, eu levanto muito a bandeira, nós temos que, para transformar essa sociedade, para que realmente haja uma cultura de responsabilidade social, onde eu me preocupo com tudo que está à minha volta, com o futuro, a partir do conhecimento, que vai libertar a pessoa daquela visão antiga e tão enraizada, inclusive transformar valores, que é a parte mais difícil. E eu tento levar isso para todas as organizações que eu trabalho, que eu atuo, seja como consultor, seja como professor, seja como palestrante, porque eu acredito que esse é o caminho, é o conhecimento, é a busca pelo conhecimento. Então eu vejo isso como uma bandeira que nós todos temos que levantar
porque é o pilar de transformação. Não sei se você concorda com isso. Concordo 100%, professor. Inclusive, é interessante que através de tudo isso que você falou, algumas pessoas indicam justamente por essa questão social, entendeu? Inclusive, eu peguei, se eu não me engano, não lembro exatamente se foi 3 ou 4 clientes, justamente com essa metodologia. Quando ele me propôs algo, eu falei, sim, infelizmente isso eu não vou fazer, eu não faço, não faz parte do nosso conceito. E por fim ele falou, cara, se você não tem capacidade de fazer isso, você não tem capacidade de fazer muitas e muitas outras coisas. Então, através disso, eu vou fechar com você. Então, até uma orientação para quem está iniciando, o caminho mais curto não é o caminho que leva à chegada. Não é, de maneira nenhuma. É o caminho realmente que é dolorido, é difícil, porém é recompensador. É recompensador. Então, eu acho que basicamente é isso. Até porque é sustentável, né? Então, é isso aí, é pensamento de longo prazo. Bom, gente, nosso tempo tá aí para fechar. Até então, acho que, pelo menos aqui no meu chat, não apareceu nenhum questionamento. Eu gostaria de dar boa noite aqui para a Ariovalda, que ela entrou ali, colocou tudo bem aqui para a gente. A Marlene, e aí eu gostaria de também fazer minhas as palavras da Marlene. Parabéns, Matheus, por compartilhar as suas experiências. Parabéns, a ética é um cartão de indicação para todos os profissionais, é isso mesmo. E ela ainda finaliza aqui na fala, precisamos valorizar a ética em nossa sociedade. Valorizando a ética em nossa sociedade, a gente reforça o caminho correto das coisas, que é um caminho de transformação. Eu espero que todos que tenham nos assistido aí tenham gostado das mensagens que foram transmitidas, desde os conceitos até os exemplos e principalmente esse assunto ético que é tão importante, eu gosto tanto de discutir. E gostaria de desejar boa noite para todos que estão presentes e passar a palavra para o Matheus também se despedir, e na sequência o Nelson finalizar ali como condutor desse projeto. Um grande abraço, Matheus, um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido válido. Pessoal, eu que agradeço, professor, agradeço a professora Marlene ali pelas palavras e estou à disposição de vocês. Se quiserem marcar qualquer dia um café ou conversar, café agora não dá, né? Mas uma videoconferência, estou à disposição para compartilhar o que vocês quiserem, tá bom? Boa noite, pessoal. Gostaria de fazer uma fala rápida. Ô, Marlene, sinta-se à vontade em casa e bem-vinda. Boa noite. Matheus, é um prazer imenso tê-lo conosco nessa live. Muito obrigado por se disponibilizar aí em auxiliar aí, né, mais uma vez os nossos alunos. Você é da casa, você é prata da casa, e eu queria só para corroborar com o que você disse, a questão da ética, e o mesmo exemplo que você deu, eu como profissional da contabilidade, eu também desfrutei pelo mesmo sabor que você. E, na ocasião, o cliente me colocou contra a parede e disse que, então, ele não necessitaria mais dos meus serviços. Eu me senti muito tranquila, muito confortável no momento em que ele me disse isso, tá? Porque eu acho, assim, exatamente como você... E eu sempre prezei isso na profissão contábil, eu acredito que é por isso que eu esteja na profissão contábil há mais de 35 anos, não querendo fazer nenhuma revelação aqui, porém, dos critérios essenciais para todos os profissionais. Porém, para o profissional da contabilidade, ele tem um viés ainda um pouco mais pesado. E todos os profissionais da contabilidade devem ter incutidos em sua essência profissional essa questão da ética, essa questão de realmente trazer para uma legalidade todas as situações, ser um profissional disposto a fazer, juntamente com o seu cliente, a gestão da empresa, das organizações como um todo, não apenas, como você disse no início, um simples preenchedor de guias para recolhimento. Eu acredito que o profissional da contabilidade, e acredito mesmo que atualmente, no cenário em que nós vivemos, ele é um profissional de extrema importância
e destaque e serve como base das organizações, das empresas. E uma coisa que eu queria registrar aqui com esse seu relato, com essa sua participação e com essa questão enfática que você fez aí em relação à ética, eu gostaria de dizer que você e demais ex-alunos nossos, vocês nos representa a comunidade Univem. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Fica aqui a minha gratidão por esse espaço pequeno para que eu pudesse fazer esse agradecimento. Obrigada, professor, pela liberdade, por conceder minha fala. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Marlene. Muito obrigado. Muito obrigado, Marlene. Parabéns. Muito obrigado pela presença, professor Marden, Matheus, Marlene. Espero que todos tenham absorvido bastante conhecimento nesses momentos que a gente passou junto. Pessoal, só avisando que o formulário para contabilizar a presença está no chat. Quem for assinalar ele, tá aí. É mais isso mesmo. Muito obrigado a todos. Encerrando a gravação aqui. Prontinho.